gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo contando pra vocês algumas das diferenças entre a escola e a faculdade. Eu sei que algumas coisas são meio óbvias pra algumas pessoas, tipo, na faculdade você não precisa usar uniforme, esse tipo de coisa, mas tem outras coisas que eu acho que às vezes as pessoas não param pra pensar que tem diferenças, ou tem pessoas que estão na escola, no ensino médio, enfim, e não tem contato com pessoas que estão na faculdade, então não conhecem tanto como funciona a vida de um universitário e tal. Aí aqui embaixo na descrição eu quero que vocês que já fazem faculdade ou ainda estão no colégio, comentem algumas das diferenças que vocês acham que vão existir quando vocês entrarem pra faculdade, ou que vocês já veem que existem. Enfim, usei esse espaço aqui embaixo pra poder acrescentar outras diferenças que eu deixei de colocar no vídeo, tá bom? Então vamos lá e espero que vocês gostem. A primeira diferença que talvez vocês percebam quando vocês começam um ano novo da faculdade é que não tem lista de material. Pelo menos na maioria das faculdades que eu conheço, não existe isso de lista de material. No colégio, a primeira coisa que você fazia era pegar aquela lista e comprar várias coisas e tal. Na faculdade, se você for muito organizado, você vai ter um estojo e um caderno. E é isso. A segunda diferença é que, pelo menos na minha escola, as aulas duravam 45 minutos. Eu sei que a maioria delas dura 50 minutos. Na faculdade, a maioria das aulas duram no mínimo 2 horas. Eu nunca vi uma faculdade que tem aulas que duram menos que 2 horas. Então, as suas aulas são muito maiores, a organização da aula funciona de uma forma completamente diferente. E aí, relacionando com essa segunda diferença que eu falei, se você estiver no meio da sua aula e você estiver achando um saco, você pode simplesmente pegar suas coisas e ir embora. Você pode ir no banheiro e ficar um pouco mais de tempo lá. Você pode tomar um café lá embaixo e ninguém vai te encher o saco. Talvez tenha alguns professores que achem estranho e falem com você depois se você estiver faltando demais ou se ausentando demais das aulas. Mas, em geral, os professores estão cagando um pouco para o que você faz ou deixa de fazer. A quarta diferença é que no colégio, pelo menos na maioria deles, você não tem influência nenhuma sobre a sua grade de horários. Então, se o colégio determina que você vai fazer matemática, português, história, geografia e artes na segunda-feira, você vai ter que fazer aquilo. Na faculdade, isso pode acontecer no primeiro período. Geralmente, quando você entra no primeiro período, eles te dão uma grade pronta das matérias que você vai cursar. Mas a partir do primeiro período, você escolhe as matérias que você vai pegar. Obviamente que você tem um currículo de matérias que ao longo do curso você vai ter que ter cumprido. Mas você também tem matérias que você pode escolher, então você tem um grupo de optativa, você pode escolher qual dessas matérias você quer ou não fazer. Você pode falar, eu quero começar até às 7 horas da manhã e depois de 9 às 11 ter um intervalo para poder ler meus livros ou assistir uma série e de 11 a 1 eu faço outra matéria. Então, você tem a liberdade de criar a grade que você basicamente quiser. Mas não pensem que é tão simples assim, que você não pode pegar a matéria que você quiser. Porque, infelizmente, tudo na faculdade depende do seu CR, que é o coeficiente de rendimento. O que é isso? É basicamente a sua nota acumulada por períodos. E isso daí vai ser importante para, na verdade, tudo que tem dentro da faculdade. Então, processo de intercâmbio, estágios dentro da faculdade, bolsa de pesquisa, pegar matérias. Mas eu não sei se todas as faculdades são assim, então deixa aqui embaixo também se nada de vocês funciona dessa forma ou não. E aí uma diferença que eu estranhei muito quando cheguei na faculdade é que simplesmente não existe recreio. Não existe um momento que não existe aula na faculdade e todo mundo desce para o pátio, que não chama pátio, inclusive. Mas enfim, não existe isso. Você monta, como você mesmo monta a sua grade, você decide quando você vai ter um intervalo. E na maioria dos casos você decide não ter um intervalo para você poder emendar as matérias e não ficar com um buraco na sua grade. Então você tem que torcer para pegar professores compreensíveis que te deixem ter um horário de almoço razoável, ou que não deem falta se você chega atrasado na aula. Uma diferença que é muito importante, que poucas pessoas param para pensar, é que na escola, todos os seus professores são, ou pelo menos deveriam ser, formados em alguma licenciatura ou em pedagogia. Então, os professores que dão aula de geografia, de história, matemática, etc., todos eles passaram por uma faculdade, teoricamente, e nessa faculdade eles fizeram aula sobre educação, sobre como dar aula, sobre metodologias e tal. Na faculdade, você não precisa saber nada sobre educação para dar uma aula. Para você ser considerado professor de uma faculdade, você precisa basicamente ter títulos, então ter mestrado, doutorado, ter uma graduação e ser muito bom naquele assunto que você está dando aula. Isso é uma coisa que não acontece no meu curso, mas o que eu vejo muitas vezes é que professores da faculdade entram na sala de aula, despejam um monte de coisa no quadro, saem falando um monte de coisa, estão cagando pro que os alunos estão aprendendo ou não e vão embora e depois dão uma nota. Então muitos professores não têm essa percepção, que é muito importante, do que é dar uma aula. Eles não estudaram nada sobre pedagogia, nada sobre educação. Pra vocês terem uma ideia, foi feita uma pesquisa aqui no Brasil e somente 11% dos professores universitários têm algum tipo de formação docente, ou seja, tem algum tipo de formação de como dar aula, de metodologia, de didática, enfim. Então essa é uma diferença muito importante que às vezes a gente não para pra pensar. E agora, sabe aquela redação que você ficou estudando na escola inteira, que é dissertativa argumentativa, redação do Enem, 4 parágrafos, tem introdução, tem 2 parágrafos de argumentação, tem uma conclusão com proposta, enfim.
Simplesmente esqueça todo esse gênero literário que você construiu na escola, que agora na faculdade você vai basicamente ler e produzir artigos acadêmicos. Então, essa é uma diferença bem grande. E agora vamos para algumas diferenças em relação às pessoas, aos alunos da escola e da faculdade. Na escola, muitas vezes, eu não digo que seja a maioria, mas muitas vezes você estuda com pessoas muito parecidas com você. Então, por exemplo, se você estuda num colégio particular de um bairro X, a maioria das pessoas que vão estar ali são pessoas que também moram no bairro X, que têm mais ou menos a mesma opinião política, a mesma religião, porque depende se o colégio é católico ou é um colégio laico, enfim. Então as pessoas têm mais ou menos o mesmo estilo, a mesma religião, a mesma opinião política muitas vezes. E isso acaba que você vive numa bolha, com as pessoas muito parecidas com você. E isso é muito bom por um lado, porque você conhece pessoas que você se identifica, que você concorda com as opiniões, e aí você chega na faculdade e você descobre um mundo diferente, de pessoas completamente diferentes entre si, numa mesma sala de aula, que a única coisa que tem em comum é o curso que escolheu. E se você sai desse curso, você sai da sua sala de aula, você vai ver outras pessoas na sua faculdade, no seu campus, com estilos completamente diferentes, com opiniões completamente diferentes, que moram em lugares completamente diferentes. E isso eu acho a coisa mais rica da faculdade, sabe? É você sair dessa sua bolha que você vivia no colégio. E eu acho ainda que pessoas que estão na universidade pública conseguem sentir essa diferença de uma forma ainda mais forte do que eu, mas eu também consigo sentir isso demais na minha universidade e isso é uma coisa que eu considero extremamente rica. Uma coisa muito legal da faculdade é o lado social. Não digo social de fechei na faculdade, isso obviamente é muito legal também, mas eu digo social no sentido de coletivos e centros acadêmicos que se engajam nas questões sociais. E eu sinto que muitos colégios têm sim esses debates mais profundos de questões sociais dentro da escola, mas pelo menos nas grandes faculdades eu sinto que isso ainda é mais forte, sabe? Os coletivos de mulheres, a discussão feminista, de sempre estar tendo debates políticos, debates sobre o que está acontecendo aqui no Brasil e no mundo. Eu sinto que esse lado social é muito incrível e com certeza eu acho que é o lado da faculdade que mais me fez mudar como pessoa, sabe? Enfim, esse aqui na minha faculdade é assim, mas depende muito realmente da faculdade que você estuda. Enfim, acho que eu vou ter que parar por aqui, senão o vídeo vai ficar muito grande. Então me ajudem a complementar com algumas outras coisas que eu não citei aqui nos comentários, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado e que façam vocês refletirem um pouco sobre algumas questões que eu coloquei aqui. Além dessas questões mais práticas, né, que fazem muita diferença entre a escola e a faculdade. É isso, gente. Beijão pra vocês e até a próxima.